Vamos lá, LED RS, o SR quer dizer, o primeiro circuito que nós tivemos que fazer foi um LED SR. Nesse caso nós usamos a porta NOR. Existe o LED SR com a porta NAND também, mas nesse caso foi a porta NOR. Então tá aqui, ó, cada caixotinho desse aqui é uma porta NOR. O LED tem duas entradas, o reset e o set, como tá aqui, o reset e o set. Eles entram cada um deles numa porta NOR, e a outra entrada dessa porta NOR é justamente a saída da outra. Então aqui, ó, desse LED aqui sai o Q, e esse Q é a entrada para a segunda porta NOR. Desse LED aqui sai o Q barrado, e esse Q barrado é a entrada para a primeira NOR. Justamente como tá aqui, ó. Aqui está saindo o Q, esse Q também está entrando aqui, vamos entrar na segunda porta NOR. Aqui sai o Q barra, e o Q barra está entrando nessa porta NOR. O LED ele já começa a introduzir um conceito de memória. Ele é basicamente uma memória de 1 bit, onde você pode armazenar nele ou o valor 0 ou o valor 1. Então já começa um conceito de memória a partir dele já. O circuito para testar ele foi esse caixotão aqui, é o nosso LED. Tudo isso aqui ficou dentro desse caixotão. Tem duas pontes de pulso, uma para ser o set, outra para ser o reset. E aqui está as duas saídas. Eu já deixei ele compilado aqui já. Aqui, ó. Então vamos lá. Ó, quando o reset é 1 e o set é 0, a saída é 0. O set você vai setar a saída para 1 quando você quiser guardar o bit 1. O reset você vai resetar o flip-flop do seu estado inicial, isto é, com valor 0. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando o reset é 1 e o set é 0, a saída aqui, o Q, está no 0, e a saída Q barra, que é simplesmente o contrário da Q, está no 1. Agora, se a gente colocasse aqui um exemplo para setar a saída, aqui, ó, o set nesse caso aqui está sendo 1, o reset está sendo 0. Nesse caso aqui, a saída, o Q normal vai ser 1 e o Q barrado vai ser 0. No caso quando a entrada for 0, 0, isso é, você não está nem setando, nem resetando, continua exatamente o que estava. Por exemplo, se você chegar nesse estado aqui, ó, estava o Q barra 1 e o Q 0. Quando a entrada vai para o 0, 0, isso é, continua o que estava lá. Então, vai continuar o Q barra 1 e vai continuar o Q 0. E temos aqui também a entrada 1, 1. Que nesse caso aqui ela está saindo como 00, mas a entrada 1 é uma entrada inválida. Deixa eu mostrar a tabela aqui. Tabela do LED SR com porta NOR é essa aqui, ó. O set e o reset 00 não muda, fica o que está lá. O reset, você vai resetar a saída para o 0 e o Q barra para 1. O set, você vai setar a saída para 1, então o Q vai para 1. E o 1, 1, imagina que você está apertando para setar e resetar ao mesmo tempo. Não dá muito certo, né? Como se você estivesse, sei lá, tentando abaixar e subir o volume ao mesmo tempo. Não dá. Então, dá uma doideira dessa aqui, que saídas que eram para ser ao contrário, elas acabam saindo da mesma coisa, mas justamente porque é uma saída inválida isso aqui. O segundo circuito de atividade foi um flip-flop SR com 4 portas NAND. Ele vai ter uma entrada de set, uma entrada de reset, as saídas Q e Q barrado, e a única diferença dele é que agora ele vai ter um clock. Vocês vão perceber que esse circuito aqui ele tem exatamente a mesma tabela do LED SR de cima. Entretanto, as entradas só vão mudar quando o sinal de clock bater, quando o clock estiver alto. O circuito é esse aqui. Cada caixote desse aqui é uma porta NAND. Então, escrito aqui instância NAND em cada uma delas. Então, você tem duas NAND aqui, uma que recebe o set, outra que recebe o reset. As duas delas recebem um sinal de clock.
E as saídas delas aqui vão para outra porta NAND, tanto em cima quanto embaixo. E as saídas delas se cruzam, como no circuito aqui. Essa saída aqui ela é entrada para essa NAND aqui de baixo. Essa saída aqui barrada aqui, ela é entrada para a NAND aqui de cima. Esse flip-flop aqui, novamente, ele é uma memória de 1 bit também, que você vai armazenar 1 bit lá. A única diferença é que esse valor, esse bit armazenado, ele só vai trocar de valor quando o clock estiver alto. O circuito para testar é esse aqui, não tem muito segredo. São 3 fontes aqui de pulso, uma fonte de set, uma de reset, uma de clock. As 2 saídas aqui, que barra, aqui não tem segredo não. Cadê a parada? Aqui, ó. Essa aqui já é o circuito simulado. Então vamos lá. Vamos primeiro pegar aqui uma entrada 00. Aqui, ó, o clock no alto. Isso aí, esse circuito só funciona com clock alto. Se vocês verem aqui, enquanto o clock está no baixo aqui, tanto a saída Q quanto a saída Q barra, elas continuam do jeito que elas estavam. Isso é, só vai ter mudança aqui quando o clock estiver no alto. Então vamos pegar uma entrada aqui. Clock alto, set 0, reset 0. Vamos ver lá na tabela aqui o que acontece com isso. Vamos lá. Clock alto, reset 0, set 0. O Q vai continuar como era antes. E era aqui para aparecer o Q barra também vai continuar como era antes. Então vamos lá. O set 0, reset 0. O Q, que no instante anterior ele estava no 1, ele vai continuar no 1. O Q barra, que no instante anterior aqui estava no 0, ele vai continuar no 0. Agora vamos fazer uma entrada aqui de set. Uma entrada aqui com set 1. O set, assim como no último, você vai setar o bit para 1. Como vocês podem ver aqui, ó, antes do set bater o 1 aqui, a entrada estava no 0. Na hora que vai bater o set, bateu o set 1 e o reset 0, isso é, você vai setar a saída sobe para 1. E o que barrado, que é simplesmente o ao contrário do que, vai para 0. Não tem segredo. A terceira entrada, a segunda aqui, ó, o set 1, a saída vai para 1. E agora vamos lá com o reset 1 e o set 0. A saída tem que ir para 0. E é exatamente isso que acontece aqui, ó. Clock alto, set 0, reset 1. O que aqui, que é a saída, tá resetando. Então o reset ele vai para 0. E o Q barra, que é ao contrário dela, ele vai para 1. E novamente aqui, ó, quando o set e o reset vai para 1, acontece uma doideira. Aqui é onde a Matrix fica doida. Como eu falei antes, é você tentar aumentar, baixar o volume ao mesmo tempo. Então essas 2 saídas aqui que eram para ser o contrário, elas estão saindo aqui a mesma coisa, as 2 estão em 1, para a entrada 1 aqui. Mas é porque essa entrada aqui ela é inválida, era para aparecer algum erro, coisa do tipo. O terceiro circuito que a gente tem que mostrar é um flip-flop JK, que é composto meramente por uma NAND de 3 entradas, logo depois uma NAND de 2 entradas. Recebendo as entradas o J, clock e o K, esse J vai funcionar como um set, o K vai funcionar como um reset. Além disso, essa NAND aqui de 3 entradas, no caso dessa de cima, ela vai receber a entrada do Q barrado, que é a saída lá da última NAND, e essa aqui vai receber a entrada do Q, que também é a saída aqui dessa NAND aqui de cima. Então aqui, ó, igual estava lá, 2 NAND de 3 entradas e 2 NAND de 2 entradas. Esse caixotezinho menor aqui é uma NAND de 3 entradas, como vocês podem ver aqui. Essa de cima aqui tem a primeira entrada J, tem uma entrada aqui do clock e tem essa entrada aqui que é o Q barra, que o Q barra ele está saindo aqui de baixo, exatamente como estava mostrando lá no desenho. Tem essa outra NAND aqui de 3 entradas, que funciona igual, uma entrada do clock, uma do K e uma entrada do Q aqui de cima, igual você pode ver aqui, ó, o clock, o K e o Q entrando aqui.
a saída delas indo para uma NAND normal de 2 entradas, saída indo para uma NAND, e essa saída aqui que é barra, além dela ir lá em cima, ela vai para essa outra NAND aqui também. Esse flip-flop JK, novamente, ele é uma memória de 1 bit, onde o J vai funcionar para setar e o K vai funcionar para resetar. O circuito para testar está aqui, não vou ficar parando muito nisso, que eles são sempre a mesma coisa. São só fontes de pulso aqui para entrada, cada uma delas com o dobro da frequência da outra, para conseguir visualizar certinho lá. E vamos para a simulação. Vamos lá. Novamente, é um circuito que a saída só tem alteração quando o clock está no alto. Então, vocês podem ver aqui, ó, quando o clock está zero, o clock, essa linha vermelha aqui, as saídas elas continuam exatamente como elas chegaram quando o clock estava zero. Então, flip-flop JK só funciona quando o clock estiver alto. Então, vamos às entradas. Primeiro, vamos à entrada aqui, J0 e K0. Vamos colocar a tabela, vamos ver o que a tabela fala. Aqui, ó, quando o clock não tem nada, não importa que vai estar, não vai ter mudança. Agora vamos lá. Clock 1, J e K são 0, também não vai ter mudança. Então vamos ver lá. Clock 1, o J, essa linha roxa aqui é 0, o K é 0. Vamos lá. O Q chegou no 1, continuou 1. O Q barrado chegou 0 e continuou no 0. Ok? Agora vamos lá para o J0 e K1. Que isso aqui, como eu falo com vocês, é o reset. Você vai resetar o flip-flop para o estado inicial, que é ele guardando o bit 0. Então vamos lá. O J0. Ah não, esse aqui o clock está zerado. Então vamos para cá. Aqui, ó. J0 e K1. A saída que antes estava no 1, ela foi para 0, o Q, e o Q barrado, que é essa última linha aqui que estava no 0, ela foi para o 1. Então, a saída que estava no 1 foi para 0, o flip-flop resetou. E o J é o contrário, você vai setar a saída para 1 aqui, ó, que é N1. Aqui, clock alto, J1, K0, a saída aqui no caso já estava 1, ela continuou 1. Agora, esse flip-flop, ele tem não vamos dizer um defeito, mas uma particularidade dele. Quando as entradas são J e K 1, 1, nos flip-flops antigos, elas eram um erro. Aqui, nesse caso, vai haver uma troca. Tanto o Q quanto o Q barrado, eles deveriam ir para o estado contrário. Por exemplo, se o Q fosse 1, ele iria para 0 e vice-versa. Entretanto, como vocês podem ver aqui, ó, bateu o clock alto, aqui, ó, J1, K1, o Q barrado, ele troca, ele estava no 0 e ele vai para o 1. Entretanto, o Q não troca. Por que o Q não troca? É uma particularidade desse circuito do flip-flop, que como vocês podem até ver aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, esse flip-flop JK simples, ele não pode ser usado na prática, porque esse Q aqui, ele vai ficar trocando de valores tão rápido, de 0 para 1, 0 para 1, 0 para 1, tão rápido, aqui a gente não consegue ver, mas se você colocasse aqui em coisas de, sei lá, de nanosegundos ou coisa assim, talvez a gente conseguiria ver. Ele vai trocando de 0 para 1 tão rápido que ia ficar inviável da gente poder trabalhar com ele. Então é por isso que esse circuito aqui, exatamente esse flip-flop aqui, ele não é muito usado na prática, justamente por isso. O quarto exercício é um flip-flop mestre-escravo, que ele tem duas partes. Essa primeira parte aqui, por essas 4 portas ends aqui, vamos chamar ela de mestre, e a segunda parte aqui, vamos chamar ela de escravo.
Além disso, tem ele tem três entradas, a entrada J, a entrada K e a entrada flop. E essa segunda parte aqui, ela tem uma particularidade que uma das entradas dela é o clock barrado. Então, se o clock aqui for 1, o clock aqui vai chegar a 0, vai entrar a 0 e vice-versa. O circuito, ele começa com duas NANDs de 3 entradas, com a entrada de, pelo menos essa primeira aqui, entrada do J, do clock e do Q barra. O Q barra é a saída lá de baixo, a última saída. Essa NAND aqui de baixo aqui, ela tem a entrada do K, a entrada do clock e a entrada do Q. Exatamente como o desenho aqui, ó. Você tem a entrada do clock, a entrada do Q, a entrada do K, a entrada do Q aqui que puxa aqui de baixo. E de resto aí as entradas aqui trocadas, o Q também entrando aqui nessa linha de baixo, o Q barra entrando nessa de cima aqui, sem segredo. O circuito de teste é exatamente igual também, com as fontes de pulso, uma com clock, uma com J, com K. A única particularidade é esse caixotão aqui, que ele é um inversor, uma instância de um inversor. Vocês podem ver que a entrada dele é o field clock, então como se eu puxasse a entrada do clock e colocasse aqui, e a saída dele aqui é o clock barrado, isso aqui é um inversor, e eu resolvi chamar de anti-clock, a saída. E a única particularidade desse mestre escravo é que ele funciona com borda de descida, isso é, na hora que o clock estiver descendo, no momento que o clock estiver indo de 1 para 0, ele vai ver como tá as entradas, ele vai fazer alteração somente nessa hora. Então, se ocorrer alguma entrada enquanto o clock estiver 1, não vai mudar nada, só vai mudar na hora que o clock estiver descendo. E de resto é tudo igual. Como só um exemplo aqui, na hora que o clock estiver descendo, tá aqui 1, 1, como no flip-flop JK ele troca. Aqui o Q que estava 0, ele foi para 1. O Q barra que estava 1, ele foi para 0. A tabela desse aqui é igual da outra, é igual do flip-flop JK normal. Isso aí não tem segredo não. O quinto circuito que a gente teve que gravar é um flip-flop D. Como vocês podem ver por essa imagem aqui, essa imagem é de um flip-flop JK que, em vez de ter as duas entradas, com a entrada J e a entrada K, ele vai ter uma entrada só e uma entrada é o inverso da outra. É como se as únicas possibilidades dele fosse o J0 e o K1 ou o K0 e o J1. O flip-flop dele é basicamente isso. Como vocês podem ver aqui, tem 4 portas NANDs, assim como o flip-flop JK. Entretanto, ele só tem uma entrada aqui. Essa NAND de cima aqui, ela recebe o clock e recebe a entrada D. E essa NAND de baixo recebe o clock e já recebe a entrada D passando já invertida. Esse caixotão aqui é um inversor. Ele recebe aqui o D e vai sair o sinal invertido que eu chamei de anti-D. Então, o flip-flop D, ele é, resumidamente, o flip-flop JK com as entradas alternadas, ou entra 1-0 ou entra 0-1. Deixa eu simular esse trem aqui. Então, esse aqui é o circuito para testar. Ele só vai ter uma entrada, que é a entrada D, porque a parte dela invertida já está dentro da instância do flip-flop. Então, externamente, eu vou ter que colocar uma fonte de pulso para a entrada, que é a entrada D, e aqui dentro mesmo já vai dar invertida já. Uma fonte de clock, que entra aqui, o Terra, o VDD,
a saída Q e a saída Q barra normal. Então vamos lá. A gente tem o D, a gente tem o clock, a gente tem o Q, a gente tem o Q barra. A tabela do flip-flop D é isso aqui. Se o D for 0, a saída é 0. Se o D for 1, a saída é 1. Então vamos lá. Bateu o clock, D0. Aqui vou colocar ó, a setinha. D0, clock aqui, a saída foi para 0 e a saída negada foi para 1. Aqui o instante anterior, o D1, o clock está em cima. Esse aqui não funciona com borda, este aqui funciona com... Se o clock tiver em 1, já muda a saída direto, não tem borda de subida nem descida, um flip-flop normal. Bateu aqui o D1, o clock, a saída foi para 1 e a saída barrada foi para 0. E para finalizar, o último flip-flop é o flip-flop T, também é baseado no flip-flop JK. A diferença agora é que em vez de ter duas entradas J e K, você vai ter uma entrada só que vai se aplicar tanto no J quanto no K. Então, se você tiver uma entrada T aqui de valor 0, J vai ser 0 e K vai ser 0. Se você tiver uma entrada T aqui de valor 1, J vai ser 1 e K vai ser 1. Tanto é que no próprio esquemático aqui, na hora de simular, eu usei uma própria instância do flip-flop JK, que com as duas entradas aqui, J e K, eu simplesmente, em vez de colocar uma fonte para cada, eu botei uma fonte só, que eu chamei aqui de uma entrada T, curto-circuitada tanto na entrada J quanto na entrada K. Então, quando J for 0, K vai ser 0. Quando J for 1, K vai ser 1. É isso. E a simulação, que está meio estranha, porque, como eu mostrei anteriormente, o flip-flop JK, que foi passado para nós no estado 1-1, ele não estava invertendo o Q, ele só estava invertendo o Q barrado, e é exatamente o que está acontecendo aqui. Vocês veem que o Q está em 1, continua sempre em 1, entretanto o Q barrado ele inverte certinho. Okay.